Essa é a história que aconteceu com a amiga da minha mãe na Coreia, há 10 anos. Toda vez que eu a ouço, me dá calafrios. A amiga da minha mãe vivia em um complexo de apartamentos em Seul. Ela era uma mãe em tempo integral com uma filha pequena, seu marido trabalhava durante os dias. Um dia, ela estava voltando para casa com sua filha de seus afazeres e entrou no elevador de seu prédio. Ao entrar, ela notou um homem usando uma capa de chuva amarela. Ele mantinha sua cabeça baixa para que ela não pudesse ver sua cara. Ela imediatamente se sentiu inquieta, e fez sua filha ficar ao seu lado, o mais longe possível do homem. O que fez ela se sentir ainda mais desconfortável foi que quando ela pressionou o botão do seu andar, não havia mais nenhum botão apertado. Ainda mais, ela notou que ele estava carregando algo dentro de um jornal ao seu lado. As coisas começaram a fazer sentido na cabeça dela e ela entrou em pânico, tirou o celular e fingiu ligar para casa para seu marido, que obviamente não estava lá. Ela começou a dizer coisas como: "Oh, estou no elevador quase saindo. Pode vir abrir a porta para mim?" Fazendo parecer que seu marido a estava esperando. Quando o elevador chegou ao seu andar, ela agarrou sua filha e saiu rapidamente, andando mais rápido que ela podia. Ela notou que o homem desceu no mesmo andar e estava lentamente a seguindo pelo corredor. Quando ela chegou à porta, começou a gritar e bater. "Ei, querido! Estou em casa. Abra a porta, por favor." E meio que fingindo que ele estava vindo atender a porta. Ao ver isso, o homem na capa de chuva amarela começou a recuar até o elevador. Quando ele parecia longe o suficiente, a amiga da minha mãe pegou a filha rapidamente e abriu a porta e trancou a porta. Na Coreia é comum fechaduras eletrônicas com senha. Ao fechar e digitar a senha, cada botão faz barulho, então o homem notou que não havia ninguém em casa, se virou e começou a correr até ela. A amiga da minha mãe, a essa altura, estava praticamente gritando quando ela finalmente conseguiu abrir a porta. A primeira coisa que fez foi colocar a filha para dentro. Quando ela conseguiu entrar por completo, ela viu que o homem estava a centímetros da porta. Ela conseguiu fechar a porta e se fechar lá dentro antes que ele pudesse colocar a mão ou a arma para dentro. Depois, olhando pelo olho mágico, ela viu que ele retornou em direção ao elevador. Vários meses depois, ela estava assistindo às notícias e tinha a cobertura da captura de um serial killer chamado Yoo Yang-chul, que matou várias mulheres. Ela contou à minha mãe que ela nunca pode esquecer o sentimento de pavor quando ela viu a capa de chuva amarela e o chapéu que ele estava usando quando foi preso. Cerca de um ano atrás, no meu último semestre de faculdade, eu trabalhei em uma loja de departamento no shopping. Eu não tinha carro ainda, então eu pedi por turnos sem virar à noite, já que levava 2 horas para chegar em casa de ônibus. Então basicamente quando eu tinha um turno de fechamento, eu terminava às 11, mas não chegava em casa até a 1 da manhã. Mas algumas vezes eu era obrigada a trabalhar nesse turno, para minha desgraça, já que minha aula começava às 6h45 da manhã. E ainda mais, a preocupação da minha mãe, já que não há ninguém que queira seu filho em transporte público tão tarde. Algumas vezes ela vinha me buscar, mas atrapalhava minhas irmãs mais novas, então eu nunca pedi a ela. Meus gerentes, sendo os babacas que eram, me deram uma semana de turnos de fechamento, já conhecendo minha situação. Eu estava puto, mas tanto faz. Uma noite eu tinha acabado de terminar meu turno, subi no ônibus, sentei no fundo, estava cuidando da minha vida, quando meu iPod morreu. Fiquei aborrecido, mas mantive meus fones e me mantive ocupado jogando palavra cruzada no celular. 2 assentos atrás de mim, ouvi esses caras falando espanhol. Minha madrasta é porto-riquenha, então eu entendia bem a língua. Ouvi eles falando, mas sem prestar atenção, até que ouço eles falando: "Aquela mulher ali.
Nesse ponto meus ouvidos se ouriçaram. Mantive meus fones para que eles não pensassem que eu os entendia e continuei ouvindo. O que eles estão dizendo um ao outro era horrível. Parafraseando, eles sabiam onde era minha parada, a penúltima antes do ônibus retornar ao terminal, em uma rua deserta sem luz, e para ser simplista eles estavam planejando me sequestrar. Eu estava a 20 minutos de casa, então sabia que tinha que ser rápida. Eu sabia que eles podiam me ver, eles estavam 2 assentos atrás, eu fingi jogar no meu celular, me fingindo de tonta enquanto mandava mensagem para minha mãe. Mãe, você pode vir me encontrar na parada de ônibus por favor? 5 minutos se passam, sem resposta. Eu ligo para o telefone fixo e ela finalmente atende. É 00:30 e ela estava dormindo. Eu tento falar o mais calma possível. Essa foi nossa conversa. Ei mãe, você recebeu minha mensagem? Não. O que está acontecendo? Ah, eu mandei para você uma foto dessa calça que eu vou pedir online. Eu preciso muito da sua opinião, então preciso que você olhe porque as vendas acabam à 1 da manhã. Ela entende a dica e nos despedimos, espero pelo melhor. Chegamos à minha parada e vejo o carro da minha mãe. Pego minhas coisas e saio rapidamente do ônibus. Nem olho para trás para ver se eles estão me seguindo. Entro no carro e falo para minha mãe. Vai. Olho no retrovisor e vejo os 2 caras encarando o carro. Na manhã seguinte ligo para o trabalho e me demito. Chega de ônibus para mim. Agradeço a minha madrasta por me ensinar espanhol. Agradeço a minha mãe por ter entendido a dica. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava para uma empresa que alocava trabalhadores para áreas rurais da Austrália. Basicamente o que você fazia era dizer quando você estava disponível, e eles o mandavam para uma fazenda remota por algumas semanas para você fazer o trabalho que tinha que ser feito. Era trabalho duro e de longas horas, mas pagava bem e era divertido se você estava com um bom grupo de trabalhadores. Quando isso ocorreu, eu estava trabalhando em uma grande propriedade, foi dito que era do tamanho do estado de Maryland, nos Estados Unidos, era aproximadamente 9 horas de Sydney, e a propriedade em si era 40 minutos da cidade mais próxima. Resumindo, era no meio do nada. Estava trabalhando na fazenda, limpando vegetação com outros 3 caras da minha idade. Nosso chefe era um cara chamado Jeremy, que era dono da fazenda e supervisionava e ajudava no trabalho. Ele era bem calmo, e normalmente bom para nós. Esse verão em particular foi muito quente, e o trabalho era muito duro, então um dia quando as temperaturas chegaram a 38 graus, Jeremy decidiu nos dar a tarde de folga. Ele disse que conhecia um buraco com água na propriedade, a 25 minutos dirigindo ao norte. Eu estava querendo muito nadar, mas os outros caras queriam relaxar, então Jeremy e eu entramos em uma das caminhonetes com alguns maços de vegetação. Jeremy não falava muito, então dirigimos quase em silêncio. Após 20 minutos, contudo, ele ficou rígido e me deu um soco leve na costela. Você vê aquilo lá? Embaixo das 2 árvores mortas? Devo mencionar que se você não é familiar com áreas interiores da Austrália, a vegetação é na maioria vermelha ou marrom, e na maioria das vezes rasa e sem graça. Isso significa que qualquer cor mais diferente se destaca com facilidade, então você pode imaginar nossa surpresa quando nós podíamos ver uma grande estrutura angular azul a alguma distância. Nós fomos naquela direção, e quando nos aproximávamos nós percebemos que era um grande container azul, parado lá no meio do nada. Jeremy estava perplexo. Eu perguntei a ele se ele sabia o que era aquilo, e ele obviamente não sabia. Ele disse que não tinha visto isso quando passou por aqui cerca de 5 semanas antes, e ele queria ir lá ver o que era. Inicialmente paramos a uns 100 metros longe. Nesse ponto eu tinha um pressentimento muito ruim, tudo parecia errado,
É difícil de explicar, mas você pode imaginar ver um objeto tão estranho no meio de um deserto. Tinha que ser algo errado. Jeremy, contudo, queria investigar, o que eu entendia, já que estávamos em sua propriedade, mas na realidade eu estava muito ansioso. Quando chegávamos mais perto, as coisas ficaram mais bizarras. Tinha um grande gerador a diesel atrás do container, funcionando com altos barulhos, e uma câmera de segurança de cada lado, todas ativadas por presença, então elas se moviam seguindo nossos movimentos enquanto nos mexíamos. Tentei convencer Jeremy, algo como: com toda essa segurança, alguém obviamente não nos quer aqui, vamos embora. Ele me ignorou, me lembrando que essa era sua fazenda, e quem quer que tivesse colocado isso aqui estava invadindo, então ele queria entrar. Apesar de toda a segurança, tinha apenas um cadeado pequeno na porta enorme. Nós tínhamos um alicate na caixa de ferramentas, e depois de um pouco de esforço, quebramos o cadeado e entramos. A primeira coisa que notei foi o ar frio lá dentro. O lugar tinha ar-condicionado, o qual eu admito que era bem agradável nesse dia quente. Nós procuramos por um interruptor, mas podia ver que esse era algum tipo de servidor de informática. Tinham flashes de luzes de LED por todo lado e eu podia ouvir um zunido de quando o computador está funcionando. Quando achamos o interruptor, pudemos ver que era um escritório sofisticado. Tinham discos rígidos do tamanho de geladeiras e outras aparelhagens de computador encostadas nas paredes, muitas empilhadas, e caixas de plástico espalhadas, também diversas mesas com monitores arranjadas no meio, completas com cadeiras de escritório. Nesse estágio me senti como se estivesse no meio de um daqueles sonhos sem sentido. Nós andamos pelo meio da sala e sentamos nas mesas para ver se os computadores podiam nos dar alguma ideia do que estava acontecendo. Meu coração estava acelerado e eu só queria sair correndo. Tínhamos sido vistos pelas câmeras de segurança, então se alguém estivesse monitorando, já saberiam que nós estávamos aqui. Jeremy, por outro lado, estava convencido que tínhamos que descobrir o que estava acontecendo, então juntei coragem e comecei a olhar pelo computador. Isso durou algum tempo, mas resumindo, nenhum de nós sabíamos muito de tecnologia fora o Facebook e o Word. O melhor que posso descrever é que eram listas sem fim de linhas de programação, linguagem de computador, constantemente juntando informação e gravando em diversos servidores. Desisti dos computadores e andei com cuidado até o fim do container, até uma grande pilha de caixas. Nessa altura eu tinha quase certeza que ninguém mais estava ali, não tinha nenhum lugar para se esconder, mas eu ainda estava muito nervoso. Decidi, contra meu melhor julgamento, ver o que tinha dentro dessas caixas. Minha breve investigação por essas caixas ainda me dá um nó no estômago. Não demorou muito para eu perceber que essa caixa estava cheia de folhetos, DVDs e fotos de conteúdo adulto envolvendo menores de idade. Uma coisa que ainda me atinge é que tudo estava catalogado em pastas e caixas menores. Essas pessoas eram organizadas. Eu imediatamente recuei e corri até Jeremy. Eu mal podia formar uma frase. Eu disse algo como: "Cara, vamos sair daqui, é tudo ilegal." Arrastei ele para fora, me recompus e expliquei o que tinha visto. Nós voltamos à caminhonete e voltamos para casa. A casa não tinha sinal de celular, e não tínhamos um telefone satélite, então tínhamos que voltar até o telefone fixo e chamar a polícia. Ligamos e eles disseram que tinham que fazer o caminho da delegacia mais próxima, que era de uma cidade a meia hora de distância da fazenda. Nós esperamos, falando freneticamente sobre o que vimos. Os policiais chegaram quase uma hora depois. Eles vieram com 2 carros com tração nas 4 rodas. Nós entramos e mostramos a eles o caminho. Aqui é que fica pior. Até dar o tempo de voltarmos, a porta do container estava aberta, com fogo dentro. Nós só tínhamos 2 extintores pequenos nos carros, e esses faziam muito pouco. Os bombeiros demoraram mais 1 hora para chegar lá. Até lá os danos estavam feitos.
Um relatório de incêndio culposo foi emitido pela Polícia Federal e eles quase não acharam provas dos equipamentos que mencionamos, só traços de papel e papelão. Isso significa que quem que estivesse administrando, sabia que estávamos lá e teve tempo de vir, remover quase tudo e ainda fugir. Há várias maneiras de entrar e sair da propriedade, então não havia maneira de segui-los. Já que a polícia não nos levou a sério da primeira vez, talvez porque explicamos muito mal no telefone, vigilância aérea por parte deles também não foi possível. Fiquei interessado que fim tomaria a história, mas com quase sem evidência de quem foi responsável, a investigação esfriou. Mantive contato com Jeremy e o container ainda está lá parado na fazenda, já que é muito caro removê-lo. Nunca vou esquecer o que vi naquelas caixas.